Vou falar da formação enquanto o pessoal chega, então. Entro em 2002, então, na Fiocruz, recém-formada, minha formação acadêmica é em psicologia. Eu tenho uma graduação em psicologia, mestrado em psicologia pela Universidade Federal Fluminense. Me formei em 2000 para 2001 em psicologia. E aí, na sequência, eu ingresso, então, como servidora pública da Fiocruz. O meu tema de tese, né? Ele foi solidificado dessas experiências, esses anos todos de instituição e de trabalho que vem junto com a dissertação de mestrado em psicologia, que foi sobre narrativas de crianças hospitalizadas no Antônio Pedro. Alguém estava falando aí de Niterói, né? Então, me formei na Universidade Federal Fluminense e no Hospital Universitário. Fiz, então, a minha dissertação de mestrado e que me garantiu aí, vamos dizer, uma experiência com a saúde pública já nesse tema, que sempre foi muito caro para mim, da relação entre arte e saúde, e naquele momento mais com as crianças, né, com a narrativa das crianças a partir de grupos de narrativas. Depois de 2002, eu entro com essa bagagem aí dessas histórias, né, e já passo entro como analista em saúde pública e já passo aí a dar apoio à vice-presidência de pesquisa da Fiocruz, montando programa de saúde pública. Depois eu passo, então, conquisto aí, né, uma coordenação junto a esse programa de um projeto que se chamava, né, ele também pode ser acessado, quem tiver interesse depois de saber isso lá, né, lá para 2006, 2007, linguagens da arte e comunicação no SUS. Muito pautado pelo tema da humanização da saúde naquele momento. Era uma política que a gente conversava muito, né? E foi um projeto muito incrível que aconteceu na Fiocruz e depois se desdobrou no intercâmbio com a Universidade Federal Fluminense, intercâmbio de arte afro-brasileira e saúde, que foi realizado junto ao Instituto de Comunicação e Arte da UF naquele momento. Então, essas primeiras décadas aí, vamos dizer assim, a primeira década de Fiocruz, eu dediquei aí, então, esse desdobramento das narrativas da linguagem artística. Fiz uma especialização em comunicação e saúde no ICICT, que chama Boca de Cena, trabalhando com as linguagens no teatro e saúde, que foi bastante importante para esse projeto do intercâmbio, né, das linguagens da arte. E o intercâmbio com a universidade foi favorecendo esse afastamento mais do locus, né, do espaço físico da instituição. Por isso que é um momento de retorno, aí devagarzinho eu tô retornando aí presencialmente para a instituição, porque foram longos anos de intercâmbio de arte afro-brasileira e saúde, e aí depois veio o doutorado, né. Nesse tempo, eu, então, entre a realização do Linguagens da Arte na Fiocruz e no intercâmbio com os alunos de comunicação e arte, eu adentrei, vamos dizer assim, a experiência das medicinas dos povos tradicionais com a Jurema Sagrada. Sou zeladora dessa tradição, né? Fui para Pernambuco, da onde é minha família carnal também. E aí, esse tema, né, vamos dizer assim, mais das nuances espirituais, dessa liturgia, de toda essa configuração, vamos dizer, de saberes que o sagrado traz para a gente, ele é um ponto bastante importante, né? Foi um ponto bastante importante na tese também.
E talvez mereça aí depois que a gente se aprofunde depois, se os professores e os alunos, né, pesquisadores tiverem interesse em saber mais desse tema. Mas em suma, né, a tese ela vai falar, então, ela tem esse nome, tá aí já na telinha pra gente ver, as narrativas de memória e medicinas tradicionais, a Escola de Cultura e Saúde Sementes de Jurema, né? Quando eu começo a escrita desse trabalho em memória social, no programa de pós-graduação em memória social da Unirio, eu já tinha essa experiência, né, de fazer a disseminação dos saberes da Jurema Sagrada na reunião de plantas e músicas, né, e já tínhamos também conhecido uma pedagogia bastante interessante e eu gostaria de partilhar com vocês essa experiência, a gente poder conversar um pouco, porque ela nos dá pistas, nos dá caminhos, né, sobre uma proposta pedagógica com essa conexão de saberes, vamos dizer assim, né, entre o acadêmico e o não acadêmico, o formal e o informal, que é a pedagogia griot, aplicada à educação e saúde, e que foi um encontro, né, a ação griot, a gente vai falar um pouquinho dela, da onde que vem esse contato com a pedagogia griot, que ela, junto com o que a gente chama de medicinas da Jurema Sagrada, as medicinas entendidas como essa arte de curar, aí retomando uma ideia filosófica e também muito poética, né, do ato de cuidar como uma arte. Então, a pedagogia griot ajudou bastante a essa construção, tá? Então, a tese que eu vou falar um pouquinho, então, ela tem um pouco essa dinâmica aí da gente, né, você consiga rolar aqui do lado pra gente, opa, olhei demais. A tese, então, ela vai nascer aí desses temas, né? A gente tem a Escola de Cultura e Saúde Sementes de Jurema, que está conectada com esses saberes da Jurema Sagrada, né? Os saberes não especificamente fechados às comunidades espirituais de Pernambuco e da Paraíba especialmente, né? E que a gente veio há 10 anos reunindo esses materiais, né? Então, a tese ajudou também a organizar esses materiais um pouco, tá? E aí eu vou contar um pouco, vou apresentar um pouco como que foi a parte mais metodológica, qual a importância dessa proposta pedagógica e como que esse sagrado ele dialoga, ele pode dialogar com a educação em saúde, né? Na nossa instituição e fora dela, né, também, que são práticas de cura bastante importantes aí pra gente conversar, né? Além dessas coisas todas que eu fui falando, se tiver muito difícil, podem perguntar a qualquer momento, tá? Não tem problema nenhum. Além dessas coisas, né, todas que estamos aí pincelando, tem a história também aí muito importante, né, de ser griot aprendiz do Ministério da Saúde, do Ministério da Cultura. A gente participou de alguns programas, como Mais Cultura na Escola, que foi uma junção do Ministério da Educação com da Cultura. Então, tem muito material interessante para a gente poder pensar em produtos, em atividades educacionais, né, principalmente de formação. Então vamos a partilha da nossa tese, então. E sim, né, a professora Islândia, que é do Observatório de Práticas Integrativas de Saúde de Pernambuco, a sede está lá, foi da minha banca desse trabalho que vocês vão conhecer um pouquinho hoje. Passei a integrar o observatório, mas como estava licenciada, né, tô voltando devagarzinho para auxiliar aí na comissão,
mais científica com medicinas tradicionais, que passa então a ser para a Organização Pan-Americana de Saúde um tema bastante importante também, que a sabedoria desses povos antigos, né, principalmente nossos antepassados indígenas, nossos ancestrais, eles sejam contemplados dentro dessa dinâmica aí da saúde integrativa. Então, vamos à tese. O primeiro ponto que eu queria falar é isso que a gente já começou a conversar um pouco, que é a diferença entre as medicinas da Jurema Sagrada, que é um dos pontos da tese, que é falar dessas práticas de cura e que medicinas são essas, né? Não sei se todo mundo conseguiu ver a tese ou não, mas está lá na tese, né? Aos pouquinhos eu vou conseguindo construir aí também algumas narrativas para partilhar as sabedorias específicas dessas medicinas na nossa experiência, né? Essa dinâmica do sagrado, ela é bastante interessante e a gente pode conversar, né? Então, as medicinas da Jurema Sagrada, elas estão num ponto, e a educação em saúde integrativa, ela pode aprender muito com essa dinâmica, né? E aí eu quero hoje partilhar mais sobre a educação em saúde integrativa, tá? Então, como eu já falei um pouquinho, então a tese fala sobre esses ensinamentos da educação em saúde integrativa, né? E aí eu vou destacar um pouco essa metodologia, né? Como é que é trabalhar com esse sagrado, né? Como é que é pensar uma educação em saúde integrativa para lidar com políticas, práticas de terapias integrativas, como se forma, como é que a gente pode elencar esse debate e essas reflexões a partir dessa contribuição da tese. Me parece ser interessante aqui hoje para a gente falar, tá? Então, eu trabalhei com a pesquisa e intervenção, né? E ela tem uns diferenciais, e eu queria apresentar esses diferenciais que podem auxiliar muito, né? Tanto em termos de memória social das práticas de cura, das narrativas, né? E da forma como a gente faz pesquisa também, né? E a pesquisa e intervenção, então, ela coloca em análise esses atravessamentos entre memória, cultura e saúde. Os analisadores são bastante interessantes, eles podem ser naturais ou construídos. Então, eu construí, ou seja, eu provoquei algumas narrativas e outras foram sendo apresentadas naturalmente, né? E aí, essa construção, né, do analisador, que é justamente colocar em análise quais efeitos essas práticas de cura nos ensinam, né? Podem reverberar para a gente como sabedorias para ensinar, para educar outros terapeutas, pesquisadores, né? Interessados nos temas, né? Opa, estou correndo tanto aqui, perdão, gente. Então, o analisador e a pesquisa, né? Assim, o modo da pesquisa foi produzir esses efeitos, provocar esses efeitos de educação e saúde. A gente usou o método cartográfico, é um método que está descrito bastante, uso bastante as referências de Michel Foucault. Então, a cartografia foi, né, e da análise institucional francesa e argentina especialmente, como fundamento aí da pesquisa e intervenção. Se vocês não conhecem, vai ser uma honra a gente falar, né? E se conhecem também vai ser ótimo a gente poder partilhar isso. Que mais? A pedagogia griot, então, como é que ela entra aí como uma das referências para o ensino das medicinas dos povos tradicionais, sabedoria dos mestres jurimeiros, a importância da matriz indígena para o estudo das PICs, ou seja, né, as PICs, as práticas integrativas e complementares em saúde, ganha o MT, Medicinas Tradicionais, junto agora, né? Há um tempo, para a gente poder inserindo aí, né, esse mapeamento aí dessas práticas de cura e de cuidado. Então, a importância do ensino em saúde integrativa, que inclua essas medicinas tradicionais
e seus sistemas integrados. Então, a tese também vai abordar essa importância das medicinas tradicionais, a patrimonialização de bens culturais, bens, né, como ofícios sagrados. Os ofícios sagrados que são considerados culturais, né, o tal do bem-estar físico, mental, social. No social tem o cultural, tem o espiritual. Então a gente dialoga muito com isso que está colocado dentro de um social aí, né, em termos de saúde coletiva. Onde é que está a espiritualidade aí? Esse é um ponto que a gente converge bastante, né? E o estudo transversal, a pesquisa e intervenção, ela vai falar desse atravessamento, ela vai convocar o pesquisador e a pesquisa a se abrir para o não controle de variáveis, de coisas que podem aparecer, que seriam os tais analisadores naturais, né? Eles colocam em análise até o próprio ato da gente fazer pesquisa, por exemplo, com espiritualidade e saúde. Tá? Esse ponto eu até dei um grifo aqui para a gente conversar, porque parece que perdoem os erros de português, gente. O filhote estava meio dodóizinho hoje, então não deu para fazer um pente fino aqui na correção, mas parece ser um papel fundamental da nossa instituição, que produz e tem uma importância fundamental na legitimação, né, no reconhecimento desses fazeres em saúde, em educação e saúde, principalmente, que podem ser aprendidos com essas sabedorias dos mestres de cura tradicionais, né? E aí a Jurema Sagrada, ela vai nos ofertar a possibilidade da gente olhar para esse processo de aprender e ensinar saúde espiritual, que seria isso. Tá? Para quem não conhece a Jurema Sagrada, eu vou dar o meu orientador falava muito isso: Adriana, as pessoas não conhecem a Jurema, você conhece, as pessoas não conhecem. Então tem capítulo das medicinas da Jurema, né? A gente vai descrever as medicinas como essas artes de cuidar, e que são bastante interessantes, porque a gente vai trabalhando com alguns elementos litúrgicos ali no texto, sem expor o sagrado segredo, que é tão importante para as comunidades espirituais mais antigas, mas falando da presença de elementos que são fundamentais como elementos de cura e cuidado para as doenças da alma e do corpo, de forma naturalmente complementar. Então, por exemplo, a minha sacerdotisa, que é essa que está com a foto no chatzinho aí, ela esteve na Fiocruz, ela já fez a passagem, né? Então, todos os mestres, e a ela eu peço a licença para poder falar da importância que essa tradição de matriz indígena, a Jurema Sagrada, ela é uma árvore considerada um portal espiritual pelos nossos ancestrais indígenas, pela terra em que todos nós pisamos, seja qual for a escolha, não se trata de escolhas religiosas, mas de uma sabedoria de contato e de estar na natureza, em que esta se apresenta também como espiritual, como elo entre os vivos e os mortos, entre planos espirituais, entre formas de organização tribais. Então a gente diria dessa rama, como a rama da flor, né, lá no sotaque mais pernambuquês. A gente tem até uma música da Jurema que fala isso, né, da Jurema Sagrada, dessa rama eu quero uma flor. Então dessas sabedorias que a natureza vai ofertando, e que nossos irmãos e antepassados indígenas foram tão perseguidos, né, porque se fazia o vinho da Jurema, como se fazia o vinho da ayahuasca, né, como tem a bebida feita no Santo Daime, da ayahuasca, da Amazônia. A gente tem a Jurema Sagrada, que a gente faz o vinho, uma bebida dessa planta, que é extremamente curativa e importante para várias, né? É como se fosse uma garrafada. Esse uso ritualístico foi muito perseguido. A gente tem na literatura científica aí bastante informação sobre isso, sobre a parte da iniciação vegetal, o que esse vegetal é, qual a simbologia e todas as
importâncias botânicas, inclusive, desta planta, desta árvore. A Jurema é uma árvore que foi e é sacralizada, né, pelos nossos antepassados indígenas por sua conectividade com o ser um portal espiritual, né? Então, a gente tem várias histórias e narrativas importantes em relação a este fundamento sagrado para os indígenas brasileiros, na sua relação com terra e natureza, tá? E aí, no meio dessa história toda, eu fico pensando, como que eu vou cuidar disso tudo, né? Como que eu, do hospital para a natureza, como fazer educação em saúde, de uma forma harmoniosa e respeitosa, tanto com a academia quanto com os nossos mestres juremeiros, encarnados, desencarnados, né? Como a gente pode tecer uma escrita nesse sentido. Então, a introdução da tese, ela já vai falar dessa metodologia, que eu acho que pode ser um ponto importante. Depois, se vocês quiserem, a gente pode, né, num outro momento, aprofundar aí sobre as questões da Jurema Sagrada especificamente. Então, a introdução, ela vai falar da metodologia, que é o objetivo, né, central da tese, que foi mostrar essa importância das narrativas de memória e saúde, e as narrativas da Escola Semente Jurema, que foi uma escola, é um projeto escola itinerante, uma escola sem muros, em que a gente ia realizando essas vivências. E a gente né? Eu, como zeladora dessa tradição, vinda de Pernambuco para o Rio de Janeiro, então a gente monta aí junto com as pessoas que se cuidam e se cuidavam com a Jurema Sagrada no Rio de Janeiro e em Pernambuco também, uma série de vivências e atividades educacionais, que também vem muito do fato de como lutar contra preconceitos, intolerâncias e todas as coisas quando o assunto é sagrado, quando o assunto é o sagrado, né? Então, isso foi uma forma, né? Pensar a memória como esse dispositivo que abriga essas narrativas que foram silenciadas durante séculos e séculos, perseguição a nossos ancestrais indígenas, né? Então, como que essas narrativas conseguem chegar pra gente, né? Então, a gente tem uma Jurema mais xamânica, mais da tribo, mais indígena, que em rota de perseguição, quando nossa terra, nosso país é invadido, eles transitam para o litoral. O princípio indígena não é de exclusão, não é de separação e competição, é de inclusão. Então, viam nos africanos pontes similares espirituais de cuidados com a natureza, né? de força e de vitalidade que a natureza nos dá. Com outros povos antigos que chegaram no Brasil em situação de fuga, de escravidão, de rejeição, de exclusão. A ciência, né, a sabedoria espiritual indígena abarca esses povos mais antigos, como os ciganos. A primeira sinagoga dos judeus em Pernambuco. Então, a gente tem o Pernambuco, o Nordeste ali, um local de bastante efervescência, né, de vários povos, de várias tradições, e que nossos irmãos indígenas, eles vão vendo pontos de similitude, de resistência. Daí surge a Jurema de terreiro, né, uma outra forma aí que não é a xamânica. A gente tem algumas marcas muito importantes, o maracá, a própria bebida da Jurema e outras liturgias bastante presentes para a gente poder identificar, então, que estamos falando de Jurema Sagrada, né? Principalmente as músicas são um forte fator de ligação de memória com a nossa ancestralidade, perdão. Então, gente, a metodologia, uma outra coisa, então, uma outra importância da tese é falar do ensino das medicinas tradicionais e da saúde integrativa. Para a gente falar de uma saúde integrativa, é importante falar de uma educação integrativa também, né? A gente vai conversar sobre isso lá no finalzinho.
Então, basicamente, a gente está falando do cuidado à saúde, de como ensinar esse cuidado à saúde como um ofício sagrado, como uma arte sagrada, né? E que sagrado é esse, né? Então, obviamente, que eu vou falar a partir da Jurema Sagrada sobre esse sagrado, né? Que espiritualidade é essa que a gente está falando, tá? Então, a metodologia da tese vem da cartografia, do estabelecimento de mapas de memória, né? Como se fossem caminhos e rotas aí. Essas narrativas de memória são um vetor de transversalidade, o transverso que atravessa, o que é transdisciplinar, ou seja, nossos irmãos indígenas, e essa metodologia também nos convoca a não ficar no centro do saber, de sou eu que escrevo, sou eu que digo, sou eu que narro, é do meu jeito, né? E muitas das vezes, muitas formas de pesquisa, a gente precisa entregar num determinado tempo, precisa, né? Então a gente tem metodologias, método, caminho, né, para chegar nos nossos resultados e objetivos aí, né, e trilhar a nossa caminhada. A pesquisa em intervenção, então, me pareceu ser bastante importante, com os temas como dispositivos de memória, né, e analisadores, que vêm a colocar em análise o que é isso. E elas atravessam, então, diante de uma sabedoria ancestral indígena, a gente pode falar de tudo, de psicologia, de matemática, de muitas coisas, geografia, de bioconstrução, de muitas coisas, de arquitetura e de memória da saúde, né? De política, de ética. A gente tem uma complexidade ali colocada, bastante importante para a gente aprender. Então é um convite, né? E me parecia ser um convite, essa estrutura metodológica para a gente deixar as narrativas florirem, né? As narrativas se abrirem ali, para que elas colocassem em análise, e estarão sempre colocando, né, em análise o nosso fazer educacional em saúde. E por isso transverso é aquilo que atravessa, né? Então, não olhar só pela psicologia, ou pela filosofia, ou pela literatura, ou por isto ou por aquilo, mas quase que tudo ao mesmo tempo. Agora, o que o índio quer nos ensinar? O que a sabedoria indígena quer nos mostrar sobre ser inclusivo e não excludente, né? O que é isso para uma educação integrativa? Então, é um pouco nisso e que essa metodologia transversal vai nos auxiliar, tá? Vai produzir, então, esses efeitos de memória, né? Esses ensinamentos, um desses foi esse que eu falei, né? Como eles nos ensinam. O grande dispositivo de memória foram essa relação de plantas e músicas sagradas. A gente fez um primeiro projeto que foi acionado pela Ação Griot Nacional do Ministério da Cultura, foi o Arte Magia na Jurema Pernambucana, onde a gente trabalhou com a PAI, bem pertinho aí, o Centro Profissionalizante, bem pertinho da Fiocruz de Manguinhos, aí, aqui no Rio. Então, a gente trabalhou bastante com plantas e músicas, e foi da onde vem a foto da visita da nossa mestra Juremira, a nossa mestra Griot, também, no castelo da Fiocruz, né? E trabalhar com a música, com esse elo de memória, foi bastante importante, né? Como a gente vê, é uma das citações lá na página 14, dessa colaboração ao invés de competição, unicidade coletiva ao invés de individualidade segregada, um elo de ligação com o rito de memorar, né? Comemorar significa lembrar de novo, né? A ancestralidade indígena cabocla, a ancestralidade que se fortificou pelo que nos une e não pelo que nos separa. Então, a sabedoria indígena tem, esse é um dos ensinamentos que a gente pode trazer, né? Vai falar fortemente essa metodologia de colocar em análise também qual é a minha implicação e a implicação de qualquer pesquisador com o tema a ser pesquisado. Isso não está de fora, não existe uma neutralidade científica nesse sentido, né? Os temas, a escolha dos temas nos afeta, porque eu escolho escrever assim ou assado, né?
a gente está implicado com o que a gente estuda, então, né, os analistas institucionais, eles já partem dessa, né, estamos implicados com aquilo que fazemos de alguma forma, mesmo que rejeitando, né, dizendo estamos neutros a isso. Então eles são bastante né, enfáticos aí de que isso é muito importante. Então faço essa análise de implicação lá no finalzinho também, né? O meu orientador dizia que era quase uma autobiografia, porque eu falava muito das experiências que aconteceram na escola, que eu organizei junto com as pessoas, esse projeto escola, essa escola itinerante, essa escola sem muros, né? Essa escola de natureza das medicinas da floresta aí da Jurema Sagrada. Então ele dizia que é quase autobiográfico, porque é uma partilha a partir das experiências vivenciadas, né? Por mim também, né? Então esses saberes artísticos sagrados das comunidades tradicionais como parte importante desse processo de construção do conhecimento em saúde integrativa. O que é isso aí, né? Acho que todo mundo conhece a saúde integrativa. E esses saberes também nos convidam a resistir a uma certa máquina pedagógica que funcionou, e aí, né, a gente tem esses pontos macro e micropolíticos que também são bem importantes no trabalho do Michel Foucault, né, que são quase que fazendo esse esquecimento dessas sabedorias mais ancestrais, né. Então é como se ao longo de muitos e muitos, né, anos a gente fosse aprendendo que saber sobre o nosso corpo é assunto de alguém que vai para uma faculdade de medicina fora do Brasil, como no começo das nossas, né, aí da inserção dos portugueses, dos holandeses e muitos outros no Brasil, chamado Pindorama. Então, essas sabedorias que persistem, né, que ficaram muito silenciadas, inclusive, como uma resistência pedagógica, que são ensinamentos que eram passados para pessoas daquela comunidade, né, que faziam parte daquela, escolhidos também muito para fazer essa guarda sagrada, né? Então a gente fala um pouco dessa construção, né, de o que a gente pode passar de ensinamento. Então a Escola de Cultura e Saúde Semente Jurema, enquanto projeto que aconteceu nesses 10 anos que a tese fala, foi um pouco nesse sentido, né, de ao mesmo tempo que faz a guarda e protege, né, diz, olha, você quer aprender maracatu não é só uma musicalidade, um ritmo, é culto ancestral. Nagô tem várias referências de muitos povos, de muitas coisas, é a corte real negra. Então, assim, o que é fazer o maracatu? Quando a gente fazia nossas vivências, a gente tinha uma não doutrinária, claro, por isso uma perspectiva de escola de aprender, olha, todo instrumento tem uma guarda sagrada, toda uma folha tem um guardião sagrado, toda a terra, todo lugar, toda a história, todas as coisas, né? Então é um convite a não desacralizar essa experiência do aprendizado. Então esse projeto de escola funcionava como essa gestão de narrativas de memória aí, que ia fazer uma frente aí a quase que uma violência simbólica pedagógica do esquecimento das nossas raízes culturais. Então a gente está falando basicamente de quase 20 anos atrás, aí 15 anos atrás, né? 15 anos atrás, 20 é muita coisa, né? Então é isso, música de plantas foram os temas geradores. A gente trabalhou bastante com Paulo Freire, essa é uma das referências da pedagogia griot, que eu vou falar um pouquinho agora, para a gente poder bater um papo, né, aproveitar a presença de vocês. A gente trabalha com uma ideia de memória social, que é uma memória fluida, porosa, flexível, que não é isso, é uma memória que contempla o esquecimento e por isso esse saber-poder e esses atravessamentos que Michel Foucault e todos os analistas institucionais né, Guattari e Deleuze, eles vão trazer pra gente, né? Coloquei aqui como importante pra gente conversar
talvez num outro momento, né? Que é essa ideia da memória como contágio, né? Como contato tão virótica e essa memória, né? Não sei se ela conversa, esse é um tema para a gente debater cientificamente nas nossas produções, né? Se tem a ver com essa perspectiva decolonial, né? Porque talvez os nossos irmãos nossos ancestrais indígenas nunca tenham sido colonizados na sua acepção sagrada, né? nas suas liturgias, no sentido de quais são as referências que movem. Não é o sistema colonizador, com certeza, né? Muitos ancestrais, muitos nossos irmãos indígenas foram e continuam sendo extremamente massacrados por um sistema bastante agressivo com esses saberes, né? De relação com a terra. Então, eles são bastante complexos, né? Assim, esse tema do sagrado, e por isso a transdisciplinaridade, ou seja, não pertence a disciplina nenhuma. Ela não é multi, nem pluri, nem interdisciplinar, mas é quando o suposto objeto fala, quando a vida fala e o ato de fazer pesquisa passa a ser um ato de uma escuta não agressiva, né, de uma escuta que é porosa, e a escrita é coletiva. Então tem muitas vozes na tese, né, vozes dos mestres, encarnados e desencarnados, né, vozes musicais como esse elemento de elo de memória. Tem muitas sabedorias ali que se apresentam, e isso traz esse sentido de não falarmos a sós, né, não falarmos no lugar de outro, que é tão difícil quando a gente escreve muitas das vezes, né? Passei aqui um pouquinho, tá acabando já, pessoal. Juro que tá terminando. Pra gente poder bater o papo, que é o mais legal pra ninguém dormir aí depois do almoço. Então, falei o que é a memória e a pedagogia griot, então, como essa pedagogia do encontro. Vou falar um pouquinho da pedagogia griot e da pesquisa e intervenção, que eu acho que pode aqui nos ajudar muito. Então, a gente tem esse elemento do analisador que coloca em análise qual é o nosso tema aí a ser investigado, aprendido, né? E fala muito de movimentos instituídos, ou seja, qual é a saúde oficial, qual é essa ideia de uma saúde que é feita pelos médicos e uma saúde que acontece de forma preventiva, que tem uma equipe enorme, que tem, né, diversas formações, né? E aqueles que cuidam nos recônditos escondidos no nosso grande Brasil, que não tem formação acadêmica nenhuma, mas são doutores no sentido, né, do senso mais comum e mais belo, assim, né, na habilidade de cuidar de outros. Então, a gente tem muitos registros da Jurema, dos juremeiros, em cidades do sertão pernambucano e da Paraíba, em que não tinha médicos, não tinha nada, né? Não tinha postinho, não tinha nada. E eles eram os curandeiros, com as suas ervas, com as suas sabedorias. Eles cuidavam daquelas pessoas da forma que lhes era possível, né? Da forma, e sem julgamentos nenhum, da forma que a floresta ensinava, os espíritos ancestrais ensinavam, né, como proceder aquela cura do corpo como um efeito, corpo sintoma, corpo físico, que é um sintoma de questões espirituais, né, de doenças espirituais. Então também o tema saúde e doença, né, o que está saudável, o que está adoentado, como parte do processo vida e morte, vai ser trabalhado aí no nosso trabalho aí de pesquisa. Que vai ser uma honra a gente poder conversar e aprender junto sobre tudo isso, tá? A pesquisa de intervenção, então, ela privilegia metodologia, tá? O campo de análise, né? Que é diferente da análise de campo, né? Campo geográfico, né? Nesse caso. Mas quando a gente tem um campo de análise, essa análise dos efeitos, né? Que efeitos, então, uma entrevista a gente usou no nosso trabalho, entrevistas abertas, né, para provocar esses analisadores, né? Então, às vezes eu mostrava uma foto
Para uma das, por exemplo, a gente tem uma médica que tem um relato dela muito interessante. Hoje ela é médica no programa Saúde da Família, e ela viu fotos e vídeos dela aprendendo a tocar, indo nas nossas oficinas sobre as sabedorias da cultura afro-brasileira, nas rodas de leitura, e ela pôde falar livremente sobre que sentimentos, qual foi a importância disso para ela. E é belíssimo poder, né, escutar depois de anos de trabalho, né? Inclusive ela fala que o fato dela escolher medicina, né, uma medicina que não fala só de aprender sobre doenças, mas sobre como cuidar da vida, foi fundamental essa experiência no projeto Escola Semente Jurema para nossa médica, que foi uma das entrevistadas aí, né? A gente separou grupos, né? A gente separou alguns grupos, tá no descritivo, nesses campos tiveram essas etapas, né, que a gente foi percorrendo. A gente trabalhou com 3 grupos narrativos importantes, dos juremeiros, né, que participaram das oficinas e vivências da Escola de Cultura e Saúde Semente Jurema, dos alunos, entre aspas, né, das pessoas que estavam ali nessas dinâmicas vivenciais de aprendizados com a gente, e também de imagens, textos, informações, né? Fizemos o levantamento bibliográfico sobre a Jurema Sagrada, sobre a teologia da Jurema, sobre toda o que a gente conseguiu ali de material, mas já apontando aí a nossa flecha para o fato, né, de que a escolha de fazer dessas narrativas, no meio a um turbilhão de conhecimentos e informações que a gente recebe hoje em dia via internet, de que já estava ali registrado, né, nas conversas, as narrativas, os diálogos, as atividades, elas falavam desse lugar próprio, né? Então, teve um momento que eu falei, eu não vou dar conta de saber de tudo isso, né? E vou partir aqui para essas narrativas que já estão aqui, vamos dizer assim, mapeadas nas nossas atividades pedagógicas, né? E aí essa educação patrimonial e formação profissional em saúde, a partir dessas sabedorias indígenas, né? Ela é muito interessante, porque quando a gente pega a pedagogia griot, por exemplo, não é só convidar um mestre da sabedoria, né, de uma determinada tradição, de alguma iniciação vegetal ou algo assim, para vir apresentar o Dia da Consciência Negra ou fazer um curso ou algo assim. Eles participam na pedagogia griot, a proposta político-pedagógica, seja do que for, de qualquer atividade, ela é construída entre o educador parceiro. Então tem toda uma metodologia daquele educador que está na escola, junto com mestres de cultura, junto com mestres de sabedorias de cura ancestrais. E o griot aprendiz, ele fica meio ali até que ela sabe, ele fica ali, né, ele é vinculado ao mestre, e ele também consegue aí construir, ajudar a construção das propostas pedagógicas do começo ao final, desde o princípio de como vai ser, o que vai acontecer, até as avaliações, notas e percepções, né? Então a gente tira esse lugar quase que da relação sujeito-objeto na pesquisa, sujeito-objeto que aprende e ensina, para trabalhar com essa ideia de transversalidade dos contextos e temas geradores, como Paulo Freire ensinou pra gente também, né? Desse legado, dos contextos sagrados que também fazem parte da vida de todos nós, mesmo que a gente diga, sou ateu, aquilo que a gente nega, né, é porque existe. Então também é um tema bastante interessante pra gente, tá? Então vou apresentar rapidamente a estrutura da tese. Na introdução já falo bastante da metodologia, que foi o que a gente conversou por alto aqui, tá? Então a tese segue os seus capítulos das narrativas de cultura e saúde integrativa. Que saúde integrativa é essa? Como pensar uma saúde que não é só o oposto do adoecimento, né? Uma saúde plural, transversal, que vai desde como nos alimentamos todo dia em pensamentos e atitudes, seja de fala,
seja de ações, né, gestuais mesmo. Então, vou falar dessa experiência no hospital, vou falar também um pouco das experiências das narrativas no projeto de linguagens da arte dentro da Fiocruz, que a gente fez no Poli, num hospital, que era o antigo IPEC, que hoje é o INE, né? E até chegar nessa puxada de rede que é de Pernambuco para o Rio de Janeiro, de como, né, que as sabedorias da Jurema Sagrada podem ofertar essas medicinas todas aí como provocadores para a gente poder pensar como faz essa inserção desses mestres não acadêmicos, não formais na educação e saúde, quando a gente está falando da integralidade do cuidado em saúde e do conhecimento, né? Que é um tema bastante interessante para gente. Então, teve várias capacitações, teve um intercâmbio, tanto aqui no Rio, foi em muitas cidades do Rio, no interior, chegamos a Espírito Santo também e Pernambuco, né? Pernambuco também a gente trabalhou em algumas escolas e com alguns mestres, fazendo registros narrativos com eles, né? Muitos falavam dessa importância para a saúde mental, para a saúde da mulher. Então, assim, tem contribuições muito incríveis. E os últimos capítulos é um aprofundamento da pedagogia griot e desse ensino, né? Porque como a gente vai aprender práticas integrativas, políticas, né, que estão em termos governamentais, e a Fiocruz tem essa belezura, vamos dizer assim, da gente poder colocar em reflexão em nossos estudos educacionais, em nossos estudos de pesquisa, né, essas sabedorias outras, né, e como isso é fazer saúde também, né, como colocar aí num outro lugar essas artes sagradas de cuidar, né? Como fazer isso, já que um desafio que se coloca para a espiritualidade, né, que é a unicidade e a pluralidade, como que é isso, né? Isso é um tema bastante forte. E basicamente no final eu vou falar um pouco dessas possibilidades que a gente tem enquanto instituição, né? Foi uma tese que eu fiz, né, com o apoio da Fiocruz, cedida pela Fiocruz. Então, muita gratidão e poder estar fazendo esse retorno para a nossa instituição é fundamental para que a gente abra, né, conta e amplifique essa memória aí de uma educação integrativa, para a gente falar de uma saúde integrativa, para a gente tensionar até programas e políticas públicas, o SUS e a formação dos nossos terapeutas, dos nossos profissionais em saúde, a gente não falar desse legado de saberes e dos nossos ancestrais indígenas bastante, é um momento que chama a gente para bastante atenção aí, para a gente começar a fazer isso, né, contaminando mesmo, por contágio mesmo, né, e de uma forma muito respeitosa e muito carinhosa, tá? Então, essa é a apresentação da tese aí. A gente tem o capítulo 4, 5 e 6, que eu falo mais das medicinas tradicionais. Eu espero que deixa para ver. E, obviamente, partindo dessa experiência, partindo dessa vivência, né, não se apropriando de todas as experiências e particularidades e as formas de saber, né, de produzir conhecimento nessa área, mas aí convocando, né, muito a educação popular em saúde, né, essas sabedorias que são importantes para a gente. Bom, eu acho que é isso. Vamos conversar então um pouco, né? Deixa eu fechar aqui. Tá ficando meio escurinho aqui. Deixa eu fechar pra gente se ver, se falar. Eu não sei se ficou claro. Stop. Acho que é stop share. Pronto. Essa aqui que tá no cantinho, eu partilhei lá no grupo e no chat aqui pra gente a foto da mestra Dada de Oxalá, Jurimeira, que esteve na Fiocruz, na biblioteca da Fiocruz, que fica ali no terceiro andar com a gente, né?
Quando disse essa faixa, né, é um sonho quase realizado, eu falei, gente, que figura, né? Esses mestres das tradições são muito incríveis, né? Ela falou, não, eu quero tirar uma foto aqui, né? Porque esse sonho de poder, também para os mestres, né? Esse sonho de poder comungar, né? E contagiar essas sabedorias outras na nossa instituição tão querida aí por todos nós. Minhas queridas, obrigada pela atenção, obrigada pelos parabéns, Jaqueline, e que já nos deixou aí. Mas vamos continuando esse debate, né? Eu acho que é um debate que vem muita coisa aí pra gente. Então é isso, minhas queridas, meus queridos, fiquem à vontade, né? Que eu puder partilhar. Adriana, meus parabéns. Eu tenho algumas curiosidades, mas eu vou dar a palavra às pessoas que mais entendem nessa área de pesquisa, que é a Raquel e a Carla. Obrigada. Depois eu vou colocar aqui algumas das minhas dúvidas. Tá. Por que não, muito Raquel? Cadê a Raquel? Raquel! A Raquel super me ajudou, obrigada. É antropóloga. Antropóloga. Então, na sua visão de antropóloga, você não pode falar com a gente? Hein? Eu usei bastante antropologia. Desculpa meio esfarrapada, hein, Valéria? Mas eu achei muito interessante, né? Na verdade, eu fiquei assim, muito instigada com dados. Eu fiquei com uma sensação de ter uma apresentação bastante extensa, assim, de todas as condições, né, de conformação do projeto, toda a parte metodológica, mas eu fiquei assim, gente, eu queria, assim, se você puder falar um pouquinho, trazer um pouco dessas narrativas, dos casos, né, eu acho que mais esse lado da antropóloga que ficou assim, eu queria ver que foi que O que aconteceu, né, Raquel? E eu acho que a gente pode ter mais... É mais por aí mesmo, assim, tá. a minha indagação, assim, de ouvir mais mesmo. Tá. Tem mais alguém que quer perguntar? Porque a gente faz um 2 em 1, né? Falar da Carla agora, que entende do assunto também. Tá, cadê a Carla? Oi, Carla, boa tarde. Parabéns pelo seu trabalho, Adriana. Obrigada. Antes de fazer alguns comentários, eu vou entrar então na onda da Raquel da pergunta, né, para te facilitar a vida. Eu fiquei assim, no final, as suas considerações finais, eu acho que você foi fazendo durante a apresentação. E aí eu não sei se lá está escrito, se tiver me perdoa, mas como é que você vê as contribuições dessa sua tese, dessa sua investigação, desse seu diálogo de saberes, né, que na verdade é sobre isso, né, a diminuição da hierarquização, que na sua tese é horizontal mesmo, né? Você vem com uma humildade, você vem se colocando de uma forma muito humanizada e muito bonita o tempo todo, né, na sua fala. E eu queria saber como é que você vê essa contribuição para dentro da academia, da sua tese, e também para fora da academia, né? É claro que eles não têm muitos pesquisadores, só o fato de você ter organizado, você falou isso, já foi uma baita contribuição. Foi. Amiga, foi difícil. Quem está na parte técnica, quem está no serviço, já não consegue sistematizar a sua prática e tirar quem está fora do saber técnico, né? É coisa de pesquisadora mesmo. Então, assim, como é que você vê, que você falasse um pouquinho mais da contribuição do seu trabalho para fora da academia também? Então, são essas duas perguntas, para dentro da academia e para fora da academia. Ótimo. Depois eu quero... Tá. Então, vou começar. A Patrícia quer perguntar? Não? Dentro e fora, tá. Então, vamos lá. Vamos começar com a Raquel. Eu acho que pode também ajudar a Carla, assim.
aconteceram muitas coisas, né? Então a gente tem um grupo de narrativas que foi dessa situação hospitalar, né? Ali o tema da narrativa para mim já se apresentou como esse adoecer que fala, esse estar internado que fala. Então assim, que foi esse momento antes Fiocruz, tá? Foi tudo. Então assim, então, por exemplo, tem uma história que está lá no comecinho da tese da Jaqueline, que era uma criança de 12 anos, uma menina, e ela do nada parou. Então ela teve uma paralisia, uma doença neurodegenerativa total, ela parou todos os movimentos do corpo. E eu eu trabalhava com narrativa oral, era, né, mesmo sendo já desde aquela época, estava ali com os analistas institucionais, pesquisa de intervenção, grupos de narrativas, e aí eu tive que, né, a vida apresenta, a vida hospitalar me trouxe isso, uma criança que não falava nada, não se mexia muito daqui para baixo, né, do pescoço. Eu falei, agora lascou geral, né, tipo, como é que vai ser isso, né? Então, assim, foi uma convocatória. Daí, quando eu entrei na Fiocruz, esse aprendizado foi bastante importante, porque nós entramos no CTI, ela ficou no CTI, não era do meu campo de pesquisa, eu pesquisava enfermaria pediátrica, narrativas de crianças internadas na enfermaria pediátrica. E aí, só que o grupo de teatro que tinha um gasoterapeuta que era diretor de teatro, eu digo, olha, mas eu nunca fiz esse negócio na vida. Então, não, é festa das crianças, nós vamos lá ver uma criança que está no CTI, tem só uma criança lá, nós vamos fazer uma apresentação lá, nós estamos precisando de uns animais, umas aves e tal. Aí, tipo, me deram um bico, um negócio, falou assim, olha, você vai ser essa ave aí. E eu assim, né, pra mim, eu tinha terminado a minha pesquisa ali. Olha como é que esses ensinamentos que a vida vão trazer, essas situações que fogem um pouco dessa dinâmica, né, dos enquadramentos metodológicos, né. E daí eu digo, tá, tudo bem, eu vou, né, eu tava ali indo me despedir, acabando o trabalho de campo e tal. E fui pra pesquisa lá, e fui pra ver a Jaqueline, né, que eu vi essa cena, mas só que eu já tava montada na personagem do teatro, entendeu? Então, gente, quando eu chego lá, ela começou a sorrir, que era algo que eu falei, eu não sabia dessas. E aí a médica dela, do CTI, falou assim, ela tá gostando, e começou a sair umas lagriminhas. E aí eu falei, ela tá falando, né? Eu, no meu coisa de pesquisador, eu falei, ela está dizendo algo, ela está gostando. Então a médica diz, ela está gostando. E aí eu e o grupo, né? Tinha sapo, era Festa no Céu, era a peça, a gente dramatizou a Festa no Céu. E aí foi incrível, assim, porque eu falei, nossa, como que a possibilidade da arte dá pra gente essa fala, né, que não é verbal, né? Então a lágrima dela falou, eu falo isso um pouco lá na dissertação de mestrado, foi uma das partes assim incríveis, né? Porque eu tinha acabado de escrever o trabalho de campo, né? Eu não estava mais coletando dados, fazendo nada. Então foi uma das situações, uma das narrativas, vamos dizer assim, que eu falei, como pode falar aquele que não fala com a boca, né? E eu não tinha contato ainda com a Jurema Sagrada e todas as medicinas sagradas, nada. Estava só ali com a arte, né? E com o teatro que me tomou. Achei aquilo incrível e, enfim, fui estudar um pouco. Depois desse dia, então ela curtiu a beça, a gente ficou, tirou foto. Tem uma foto dela na tese com a gente, né? O vestido lá de ave, os sapos e todo mundo. Então, depois dessa situação, eu começo, então, aí a pensar nessa possibilidade de narrar o adoecimento, né, e o próprio corpo, a saúde, tudo que acontece com a gente, né. Então, assim, eu não olhava nem os prontuários, por exemplo, né, eu ia saber da história do adoecimento depois, com os médicos e tal. Então, assim,
essa foi uma história assim, bastante forte, porque quando eu voltei para pegar o prontuário na enfermaria pediátrica e ver, fechar dados, né? Deixa eu ver que doença, porque não me interessava as doenças, me interessava como elas estavam vivendo a internação. Se tava com isso, com aquilo, né? Depois eu dava ali só uma checada para ver qual que era o diagnóstico ali mais médico, essa narrativa médica também mais do prontuário, né? E o prontuário dela era deste tamanho, eu digo, não vou conseguir ver. Só que quando eu dei uma olhadinha assim pelo vídeo da enfermaria pediátrica, eu reconheci, eu tinha feito umas borboletinhas e entregado, né? Porque sabia que ela não falava, então já fui trazendo todo o repertório que eu podia ali, né? E aí eu entreguei uma borboletinha para ela e eu vi que a borboletinha estava no vidro da enfermaria pediátrica. Eu digo, eu não tô acreditando que isso aconteceu. Ela saiu do CTI. E o médico dela veio falar comigo, assim, sabe? Foi o primeiro susto que eu tomei, porque eu não esperava que ela, né, saísse da enfermaria. Dela passou um tempo ali na enfermaria e depois eu voltei, mesmo sem esse compromisso de escrever e tal, eu voltei, né? Eu já estava escrevendo a tese e tal. Meu orientador falou, se afasta da enfermaria, fecha, senão você não apresenta, né? Essa coisa do tempo. E aí eu fui lá e vi que ela estava lá, né? E daí fiz um pouco, umas coisas com bola de gás e tal. A gente deu uma brincada com os guarda-chuvas, umas coisas que podiam, que tinha coisas da enfermaria pediátrica. Ela veio a óbito logo depois, né? E assim, essas e outras histórias, né, de morte e vida já estavam ali, de adoecer e melhorar, de corpo, né? E do que é isso, né? Então essa foi uma história muito disparadora pra mim, muito forte, sabe? Tipo assim, que foi aquele impacto, porque pensa bem, uma pessoa que pesquisa narrativa oral dá de cara com uma criança que não fala nada, né? Não tem oralidade, né? Então daí eu já entro na Fiocruz, sabe? E aí uma outra história muito forte pra mim também, que foi quando eu estava no projeto na Fiocruz de Linguagem da Arte, Humanização da Saúde, fazendo no Poli uma experiência de formação com os técnicos de saúde ali. A gente levou um mestre capoeira. E eles, né? E aí se juntou. Foi uma coisa tão incrível essa que eu chamo de uma narração, né? Que tudo fala, tudo conta uma história, que foi isso, assim. Tinha aluno do Poli, tinha professor, tinha pesquisador, tinha um bando de gente fazendo aula de capoeira, fazendo uma vivência com o mestre Russo, de Duque de Caxias, né, assim, ele escreve muitos livros e tudo, mas não tem formação, né, ele aprendeu a ler e escrever, assim, então, assim, mas de uma sabedoria incrível, né, de uma sabedoria muito grande. Então, essas histórias foram as histórias que são provocadoras para e trazendo essa importância desses saberes e fazeres espirituais, né? Dessa cultura que a gente tem afro-brasileira, né? De uma cultura que a gente chama, que tem uma guarda em um elo com a espiritualidade, né? Com o sagrado. Então, quando a gente fala culturas populares, por exemplo, maracatu, né? Então eles são cuidados espiritualmente, tanto o rural como o de nação. A gente tem a guarda espiritual, né? E isso é muito importante, né? Agora as pessoas já estão sabendo mais, mas há 15 anos atrás já era bem mais difícil de a gente, né, ter isso. Então são narrativas que vão provocando. E uma outra grande narrativa também, né, foi isso, a coisa de montar um projeto de educação em saúde, né, que a gente vê a saúde e cultura ali muito forte com a Jurema, vem muito de atos de intolerância e de preconceito, né, que a gente passou. Então esses são né, histórias disparadoras, ao invés de, né, uma revolta, vamos dizer assim, ou nesse sentido, como é que a gente pode partilhar as belezas, né,
ao invés de entrar numa dinâmica mais violenta, de agressividade, de preconceitos, né? Então elas foram bastante fortes, assim. E aí é Carla, né? Carla, eu acho que assim, a contribuição para a academia foi, eu sinto assim, que foi enorme e assustadora. Porque, veja bem, eu fui para memória social. Numa pós-graduação, onde que essas leituras, vamos dizer assim, mais decoloniais, eles não tinham muito espaço, não. Eles tinham uma disciplina ou outra que era muito difícil, né? Então, tem uma professora muito legal que fala de memória e raça, por exemplo, que é uma professora maravilhosa. Fiz a disciplina com ela, foi incrível. Mas o corpus acadêmico, vamos dizer assim, da Unirio, lá na pós-graduação, no momento da formação, a gente teve aulas e tinha acesso a pesquisas que eram muito dos teóricos da memória social francesa. A gente tinha uma galera muito assim, né? E aí a Jo Gondar, que eu cito, né? Ela é uma brasileira, psicanalista, inclusive, que ela vai pegar os ensinamentos do Foucault e de alguns autores que estiveram no Brasil, que conheceram alguma. Então, a gente tem, por exemplo, acho que foi o Deleuze ou Guattari, acho que foi Guattari, que escreveu Os Segredos da Macumba, por exemplo. Então, assim, ela é uma professora que a gente dava um gás ali, né? Mas, no geral, eu falei, eu vou estar apresentando, eu vou estar escrevendo, dialogando. Meu orientador antropólogo, viu? Do Uruguai, brabo, mas, assim, profundo pesquisador da ayahuasca, de outras plantas, né? De outras tradições culturais aqui no nosso país. Então, assim, ele dizia, vai na Jurema, vai falando aí. E foi muito difícil, porque eu estava falando, né? Depois, quando ele falou assim, isso é uma autobiografia, né? Porque eu estava muito dentro disso, né? Só que quando eu começo o capítulo introdutório ao capítulo metodológico, por que eu escolhi narrativas? Por que eu escolhi memória, né? De que memórias a gente está falando? Porque a gente tem a gente pode definir memória de várias formas. É que nem cultura, tem mais de não sei quantas definições para cultura acadêmicas, né? Então, você pode falar de memória a partir de muitas coisas. Memória individual, social, coletiva, cultural, enfim. E eu fui escolher, lógico, com essa ressonância com o que tinha acontecido lá no hospital, na Fiocruz, sabe? Tipo, eu falei, tem uma sabedoria do povo, tem uma sabedoria dos nossos antepassados que ela tá pulando aí, né? E como que a gente põe esses saberes para dialogar na academia? Então, eu tive primeiramente uma grande sorte de ter um orientador que ele me deixou à vontade. Ele foi vendo e falou, olha, você tá indo por um caminho, né? Meio perigoso ali, mas dá para ir, vai fazendo. Então teve essa possibilidade também, eu sinto, de construir junto com o orientador, que é super difícil, né? Assim, às vezes a gente tem que se encaixar na pesquisa do orientador, né? Assim, a gente vai ter que pegar um trecho ali daquela pesquisa que já está em andamento. E a minha pesquisa foi muito, né, assim, foi esse compilado de experiências e de vivências e que, né, a orientação ali foi fundamental no sentido de abarcar. E aí ter feito esse diálogo não com os teóricos que iam problematizar, assim, às vezes um pouco assim, fomos colonizados, a educação foi, de não ter muito, sabe, exercício ilegal da medicina, dos índios e isso, aquele discurso mais árduo, né, E eu fiz esse recorte, né? Eu falei assim, eu estou escolhendo recortar as narrativas porque faz sentido também com uma trajetória, né? E o orientador pôde ouvir. O tema da pesquisa e intervenção foi um susto também, né? Assim, porque tem muita pesquisação, né?
umas metodologias. O tema da metodologia é sempre bastante difícil para trabalhar com memória, para trabalhar com espiritualidade. Então, meu Deus do céu, é outro Deus que nos acuda, assim, porque é muito difícil padronizar as coisas, né? A gente colocar, né, em estruturas assim. Então, assim, tiveram esses impactos e que eu acredito que a partir de agora, com pequenos artigos, com pequenas, né, possa ir pulverizando mais esses temas, sabe? Para dentro da academia. Agora para fora, e aí eu acho que tem uma coisa que também pode conversar com a Raquel. Para fora da academia teve uma narrativa que foi muito importante, assim. Eu ainda estava cursando o doutorado e uma colega de turma chegou para mim e falou assim: Adriana, tem uma amiga que está em cárcere privado numa comunidade dita de Jurema Sagrada na Paraíba. Você conhece a fulana de tal? Eu falei: opa, peraí. Porque é isso, tem uma familiaridade, porque eu conheço os juremeiros. Eu sou uma juremeira, eu sou uma sacerdotisa também. Então, assim, eu sei de onde estão vindo mais ou menos as coisas. A gente se conversa, né? Embora não seja uma rede, assim como a capoeira, por exemplo, fica né? Aquela estratégia, né? Separar para dominar, né? Então, se você vai num determinado templo, você não pode outro. Se você é de uma religião, você tem aquelas coisas, né? Mas eu falei: olha, eu desconheço que isso seja uma prática da Jurema Sagrada, deixar pessoas em cárcere e um discurso meio complicado, segundo essa amiga colega de curso, e que a pessoa tinha abandonado tudo, foi-se embora, foi para Paraíba e foi viver nessa comunidade de Jurema. Eu digo: olha, isso não existe, não. Isso daí tá meio complicado, tá meio esquisito, mas porque aí que eu acho que foi o lado que meio que juntou a psicologia, a saúde mental, né, com esse tema ali na hora, né, com a espiritualidade. Eu digo, uma coisa é o que a gente chama de oficiado, né, aquele que recebe um cuidado espiritual. Ele tem um modo mental, né? Ele pode ver na espiritualidade um fanatismo, um milagre, uma coisa muito muito exagerada, né? Então essa moça tinha largado família, não atendia telefone, porque dizia que a Jurema agora era mãe e que não podia falar com ninguém, e aquilo foi muito ruim. Então, fora da academia, Carla, a gente tem situações muito sérias. A Jurema já foi encontrada em forma, a Jurema planta, além dessa narrativa, né, essa situação que é bastante séria, porque convoca em grande medida, né, assim, nossa, como está a saúde integral dessas pessoas, corpo, mente, espírito, tanto quem oferta o cuidado, tanto de quem recebe, sem querer fazer julgamentos se isso é certo ou errado, né? Mas, assim, é algo muito sério manter as pessoas em isolamento de comunicação, a não ser que essa pessoa estivesse passando por um cuidado muito específico, ela precisasse ficar. Mas não me parecia ser o caso, entende? Né? Pela narrativa. Então, do lado de fora da academia, diferente da ayahuasca e do Santo Daime, que já patrimonializaram, já tem um dossiê, já sabe que é essa árvore, jagube, a chacrona, já tem já tem documentários, coisas assim. Na Jurema a gente não tem. Jurema já foi encontrar a árvore mesmo, agora eu tô falando, né? Esse vegetal, né? Ele já foi encontrado em mãos de traficantes, já foi, né, cristalizado para ser vendido, para ser fumado, para em rave. Eu digo, opa! Cadê o sagrado nessas coisas todas, né? Como é que a gente lida com isso? Então, existe uma carência de reconhecimento, regulamentação, sem ser discriminatória, sabe? Porque é mais difícil, né? Uma coisa é falar, olha, a vacina do Covid é boa para todo mundo que tomar, vai proteger, vai dar. Eu não posso dizer, nem como juremeira, nem como uma investigadora, que a Jurema é boa para todo mundo, que a capoeira é boa para... Pode não ser. Porque aí cada um é único. Então a gente está falando de uma unicidade, né, de algo que é
muito específico. A Valéria é especial, a Carla, cada um de nós aqui, né? Uma planta que de repente vai ser boa para Raquel, não vai ser boa para Patrícia, e é isso, sabe? Tipo assim, não dá em termos de cuidados específicos pra gente, me parece, né? Pra gente poder criar uma regulamentação nacional, por exemplo, ou internacional que seja. Todo mundo que tomar vai ficar bem. Um vinho da Jurema. Não necessariamente. Depende de muitos fatores, né? De como se cuida da terra, de qual que é a lua, de como que se fazem as coisas. Quem é que vai receber essa planta de poder e como é que está a espiritualidade dessas pessoas, né? Então, assim, é muito recorrente que as pessoas, quando vão no Daime ou na Ayahuasca, que é um mais conhecido um pouco, que vomitem, que passem mal, que tenham coisas, que é um processo de limpeza, né? Mas às vezes aquela espiritualidade também está muito contaminada, a pessoa está muito acelerada, então tá, né? E às vezes o dia, o momento, o lugar. Então é tão delicado ao mesmo tempo que eu acho que é como se os mestres, pelo menos aí eu posso falar mais da Jurema do que das outras plantas de poder, vamos dizer assim, que é como se tivesse do lado de fora da academia um povo que cuida da saúde das pessoas, né, da saúde espiritual. E a minha sacerdotisa sempre falava, olha, vai no médico, né? Porque eu era muito danada, assim, né? Também, eu era assim, tava passando mal, eu tinha que fazer todos os exames, super, né, marxista, racionalista, aquela coisa, tinha que fazer todos os exames para poder ela dizer, olha, tá vendo que você não tem nada no seu corpo? Que tá aparecendo um sintoma de um sangramento, uma coisa ali, mas não tá vindo do seu corpo isso. Então ela tinha como uma boa mestra, né, uma boa sacerdotisa de Jurema, ela tinha essa percepção muito aguda de falar, essa pessoa precisa ver para crer, né, assim, ela precisa ver, visualizar evidências científicas de que ela não tem nada, mas que ela está sentindo alguma coisa, né? E é dessa sensibilidade, desse sentimento que muito fala essa espiritualidade, sabe? Então essas histórias são muito sérias, né? Eu gostaria de interromper claro, meu amor. Com algumas curiosidades. Claro. Como eu estou na academia, né, há 40 anos, e a gente segue todo um método, todo um protocolo, e acho que é por própria ignorância minha mesmo, talvez o povo tenha entendido mais do que eu. Então, é só algumas das coisas assim metodológicas, porque na realidade, né, a Raquel te perguntou sobre experiências das pessoas dentro da tua dissertação. Sim, da tua tese. Sim. Então, eu queria saber assim, você está recolhendo memórias, aí como é que você separou as pessoas que você iria assim, entrevistar, entendeu? Uhum. E as memórias dessas pessoas estavam relacionadas, pelo que eu entendo, assim, com pessoas que estavam doentes, mesmo que outras pessoas estejam contando, que não seja a própria narradora. Uhum. Você fez essas duas separações. Uhum. Entendeu? A pessoa vai e conta sobre alguém que estava muito mal, tomou uma bebida, a coisa e se recuperou. Uhum. Então era sobre essas narrativas, eu acho que a Raquel estava perguntando. Sim. Não sei, de repente eu posso ter entendido errado. Entendeu? Mas vamos... E aí, mais ou menos nesse espaço. Então, como que você, na realidade, você entrevistou? Outra coisa que eu vi também é que você utilizou categorizações. Vamos supor, você pegou aqueles discursos, você categorizou, você tentou uma categoria aí que você falou, hospital, né? Não sei o que, uma coisa parecida. Uhum. Então, você pegou os discursos e você categorizou. E quais foram as categorias que você teve nesses discursos? Quais foram as pessoas que você investigou? Quais foram as categorias? E aí, uma coisa que me ficou também qual o seu método de análise? Agora, por pior ainda, maior ignorância ainda, eu não entendi bem essa contatada, o que seria a pedagogia de Briou? Tá. Boa. Vamos falar. Vamos falar. Tá, vamos lá. Então, olha, essa seleção dessas narrativas, né? E de que memórias são essas? Então, assim, a gente fez, Valéria, durante 10 anos, aí a gente, né, esse coletivo que estava envolvido, né,
dos tocadores, dos meninos, né? Muitos estudantes universitários também, que tinham essa dinâmica de irem fazer as suas consultas espirituais na Jurema Sagrada. E aí, um primeiro ponto que é bastante importante, né, que a gente vai, né, falar mais da Jurema, que ela não se resume a uma árvore. Essa filosofia, vamos dizer, essa sabedoria aí dos nossos antepassados indígenas que se apresenta na Jurema Sagrada, elas têm uma complexidade gigantográfica, né? Desde o que se alimenta, como se alimenta, astrologia, astronomia, para que hora que o rio desce, que água que bebe, quem é que prepara esse chá, e uma composição de ervas também, né? Então, assim, é muita coisa, sabe? Então, esse é um primeiro ponto, né? E aí isso complexificou mais essa escolha, né? Porque não era só quem tinha tomado não, por exemplo. Então, a categorização, se a gente pode dizer assim, né? Como é que foi essa seleção primeiro, né? De que narrativas eram essas. Então, a história do hospital da Jaque foi um disparador, né? Como se fosse um tema, então Paulo Freire é um cara importante para a pedagogia griot, que a gente vai falar já já. Né, foi um disparador de uma série de narrativas que são gestuais. Então, eu estou pegando todas essas narrativas, né, como emissoras desse discurso, né, Você não trabalhou só com a oralidade, você trabalhou com o gestual também. Exatamente. Foram 3 grupos de narrativa, de alunos, entre aspas, né, pessoas que se inscreveram para vivenciar, né, oficina de maracatu, oficina de roda de leitura, né, das artes da Jurema Sagrada. Então eu tenho os próprios juremeiros, né, e esses documentos que a gente chama de documentos de memória, por exemplo, alguns documentários, levantamento bibliográfico, livros e etc. Então tem esses 3 grupos da onde saem essas narrativas. E aí, como é que a gente aponta, né, essa narrativa? Como, ela tem um ensinamento para a saúde integral. Daí vem esse descritivo que eu apresentei, que são as medicinas da Jurema. Que sabedoria tem o fumaçar, a fumaça, que eu acho que é um elemento para a gente identificar, né? A maraca, o que acontece quando se tocam sementes, qual é esse princípio, né? Então, eu fui selecionando a partir dessas referências. Tem ensinamentos de educação e saúde aqui, né? De formas de fazer esse cuidado, que não é só o cara, como eu estava falando. Então, tem gente que acha que é só chegar lá e tomar ayahuasca, né? E as plantas são mais antigas que a gente, e das plantas saem muitas coisas, instrumento musical, alimentos, várias coisas, né? Então, ele fazia um conjunto ali, eles faziam um conjunto ali de sabedorias. Eu falei, aqui, olha. Então, nas narrativas, por exemplo, que é da Jurimeira, da foto, tinham muitas coisas falando de saúde. E tem uma frase dela que ela falava assim: não, a gente é psicólogo, a gente é mãe, a gente é amiga, a gente é um tudo, a gente cuida. E é um lugar, né, enquanto ela estava viva, em que no espaço litúrgico dela, né, na casa espiritual dela, tinha vacinação, funcionava tipo como se fosse posto de saúde da cidadezinha dela, sabe? Então ela já tinha essa coisa meio integrativa, sabe? Falei, uma narrativa importante, porque ela tá falando da importância, sim, da gente ir a um médico, da gente se... E para que esse cuidado espiritual ele aconteça em consonância, né? Nessa completude que é o ser humano. Então, essas foram vamos dizer, a forma de pincelar essas narrativas, né? Que eu fui selecionando e que está na tese. Então, assim, eu não trabalhei muito com categorias, né? Na pesquisa e intervenção, que é a metodologia, a gente trabalha com efeitos, que são análises, né? Então, quando ela fala, por exemplo, vá a um médico antes de vir num ritual espiritual para ver se essa dor de barriga já está no corpo, tem algo no seu corpo físico, né? São muitos ensinamentos que pode se ter
dessa escuta, dessa inserção dessa sabedoria que acontece fora, né, de uma medicina mais ocidentalizada de ver a doença apenas. Então ela conseguia ver o adoecimento no plano espiritual em comunhão com o adoecimento do plano físico, né, que se apresentava na matéria física. Então essa foi uma das formas assim. Agora, tem um quadro, ele não tá aqui, mas eu posso partilhar depois lá no grupo, que é um quadro que tem as PICs, né, que são reconhecidas, isso, que são reconhecidas lá no Ministério da Saúde, e o que as medicinas tradicionais, a Jurema Sagrada, podem auxiliar como base de educação e saúde. Então, por exemplo, quando a gente fala de danças circulares, que é uma terapia integrativa, quem é que dançou primeiro em roda no nosso país, na terra que a gente pisa? Foram. Então, não é para desqualificar de forma alguma. Isso é ótimo que tenham PICs, que tenham humanização da saúde, que tenham tudo isso. Mas em termos de educação e saúde, a gente sabe que tem a dança circular indígena, né? E que ela não é contemplada por esses motivos. Aí cada pesquisa é uma pesquisa, né? Eu acho que boas pesquisas vão trazendo muitas pesquisas, outras ideias, enfim, questões e tal. Então, tem esse quadrozinho que tá lá no finalzinho da tese. Depois eu compartilho, que ele tá fácil de... Eu acho que eu até já deixei ele meio separado. E essa é uma contribuição também para a academia, né? Claro. Sobre esse fato. Eu, por exemplo, tinha pensado anteriormente. Eu sempre ficava saco sobre o assunto, né? Porque eu sei pouco esse negócio sobre dança, eu não imaginava, no meu imaginário, eu não pensei que na dança indígena realmente se tem ou não essa dança circular. Vai vendo, é tudo círculo, eles moram em círculo, é tudo círculo. Então, olha quanto ensinamento tem aí e quanto pode ajudar, né? Então, por exemplo, a aromaterapia, né? Quando a gente trabalha a medicina da fumaça, são uma infinidade de ervas e vai depender muito qual que é a erva para cada pessoa, situação, né? A dinâmica da saúde do espaço físico para os indígenas é importantíssima. Se a gente pensa o nosso corpo como um espaço que abriga também as nossas emoções, as nossas, né, muitas variáveis que a gente sente, o sacerdote, ele vai estar ali olhando essa complexidade, esse que a gente chama de mestre, né? Também. Então, isso é bastante importante, uma contribuição bastante importante como matriz referencial de educação mesmo, em saúde, para essas práticas em termos, né? Porque não questionando as terapias, mas como a gente pode auxiliar essas formações, né? Enriquecer com conhecimentos antropológicos, culturais, psicológicos, filosóficos que sejam, porque tudo acontece, tudo atravessa ali, né? Tudo se apresenta ali, né? E a última coisa que você perguntou, eu esqueci agora. Que foram Não, era sobre a análise, mas tudo bem, agora já... da pedagogia que é importante, a pedagogia griot. Então, a pedagogia griot, ela nasceu lá na Bahia, em Lençóis, na Bahia, por 2 pedagogos artistas, olha que incrível, a Lilian e o Márcio. E eles estavam vendo o afastamento da educação formal dos saberes culturais locais. Eles trabalham bastante com os mestres da cultura. E em Lençóis, na Bahia, vem um griot africano, griot com T mesmo, griot, um jelly africano, e eles tiveram contato com a cultura do Mali, com essas tradições, o que é um griot, que não é só um contador de histórias, que tem muitas coisas aí, e, enfim, o livro de Márcio fala um pouco disso, eles estão com o curso até aberto. E eles montam, então, uma proposta pedagógica que se baseia lá nessa reaproximação desses saberes, mas durante todo o processo. Eu acho que o que difere um pouco do encontro de saberes, por exemplo, é que não é para uma disciplina ou algum momento específico você convida um mestre da cultura popular. É do começo ao final do processo educacional. Ele vai ocupar uma sala de aula e vai ministrar uma aula como se fosse realmente o doutor honoris causa ali
daquele assunto, né? Seja um racismo, seja uma planta, seja o que for, né? Ele não é só um convidado, ele é um parceiro. Então a gente tem o educador formal, né, que convida esse mestre dentro da proposta pedagógica. E você tem um mestre griot, que tem que ter mais de 50 anos. Aí tem uns temas assim que são muito interessantes. As referências pedagógicas são a biodança, Paulo Freire, educação popular e saúde, educação popular, perdão. E eu fui trazendo essa proposta pedagógica para a saúde. Eu falei, opa, eles trabalham muito com a cultura, os contextos, né? Os temas geradores, enfim, tem umas coisas bem... eu me apaixonei de cara pela pedagogia griot, porque eu falei, uau, eles estão dando a oportunidade de colocar esses conhecimentos para dialogarem, o formal e não informal, do começo ao fim. Então, de dar nota, de fazer várias coisas, sabe? É tudo feito junto. Então, isso foi muito incrível. A gente fez essa experiência na PAI também, em algumas universidades, foi bastante... E é bastante difícil porque é uma proposta que vai, então, aí, né, propor uma quebra nessa coisa do domínio de sala, aquelas coisas mais da relação de poder ali também, né? Então, foi muito... É sempre uma sensibilização da cultura e da arte, dessa educação, né, sempre ser conquistada. Então, a pedagogia griot, ela basicamente fala desses encontros, né, sim, desses diálogos, vamos dizer, mais permanentes. E eu fui puxando, eu falei, opa, essa é uma proposta interessante que pode auxiliar nessa dinâmica, né, do que está dentro e do que está fora da academia, na construção de um conhecimento, né, mais integrativo, para a gente poder falar, né, de uma Eu acho que você vai amar. Eu vou te passar depois as coisas o livro chama Pedagogia Griot, a Reinvenção da Roda da Vida. É maravilhoso, né? Márcio e Lilian são pessoas muito bacanas e eles foram convidados para montar a Ação Griot Nacional quando o Gilberto Gil estava ministro da Cultura. Essa experiência começou em Lençóis, na Bahia. Eles conseguiram levar, então, o Bumba Meu Boi, o Reisado, as coisas da Bahia para dentro da escola, recuperar saberes antigos. E eu fiquei muito assustada quando eu cheguei em Pernambuco, que eu vi o mestre Luiz da Paixão, que é um rabequeiro do cavalo marinho. Eu nem sabia o que era o cavalo marinho, que tinha relação com a Jurema, uma tradição, cavalo marinho, uma tradição da cultura popular, lá de Pernambuco. Que eu conheci o mestre, ele estava na escola para fazer um cortejo griot dentro da escola, para fazer outras vivências ali de acepção de como é que eu consigo conhecer, né? E eu fiquei encantada, Valéria. Eu falei, nossa, que coisa incrível, sabe, assim, as crianças, os professores, todo mundo ali no pátio vivenciando aquilo e aprendendo outras coisas. Isso de outras formas, né? Eu fui griot aprendiz da minha sacerdotisa, né, de Jurema. Sigo com a pedagogia griot, aprendendo, estudando, né, tentando aí trazer para os colegas. Algumas pessoas da Fiocruz já fizeram, do Poli, algumas formações, né, algumas vivências com a pedagogia griot. E isso tem sido, assim, muito importante, sabe? E eu acho que a gente pode depois disponibilizar, né, um material para vocês se interessar. Acho que pode ser bastante legal, porque isso tomou o Brasil inteiro. A Ação Griot virou nacional e foi muito legal. E foi inspirado nessa coisa dos africanos, sabe? Desse lugar de memória do Djeli também, né? Dessa figura africana, de passar as tradições dos mais antigos para os mais novos, né? Então, muito trabalho à frente, né? Muito trabalho à frente. Gratidão, minha querida, gratidão a todas, viu? A gente Carla deu uma congeladinha. Voltei? Com quem? Com a Valéria. Então, essa conexão, né, da pedagogia griot com os griots mesmo, né? Eu queria falar um pouco do meu lugar de fala, né? Eu estava coordenando um projeto na Fiocruz, de Educação Popular e Saúde, o Ministério da Saúde
a Secretaria de Saúde da População Negra me pediu para escrever um projeto que era justamente para a primeira escola de formação quilombola itinerante em direitos e saúde. Eu fiquei 1 ano e meio escrevendo o projeto para 2 anos e meio. E naquela mudança de Dilma Temer, eu fui comunicada que o projeto teria 4 meses, ao invés de 2 anos. E o que eu fiz? Com verba para 4 meses, né? Com a escola toda comprometida, eu fui aos quilombos, 4 estados com mais população quilombola, fui a 13 quilombos e lá construí as bases de uma matriz curricular dessa escola itinerante. E o que me impressionou muito foram as conversas com os griots, né? E já não é a primeira vez que, visitando o Brasil profundo, lidando com sacerdotes, e principalmente desses que se relacionam especificamente com espiritualidade e saúde, nem todos os sacerdotes têm viés, mas enfim, eu me relacionei mais profundamente com eles. Eu fiquei muito interessada em saber qual era a relação dessa medicina, ou dessas medicinas dos escravizados. Eles trouxeram da África e miscigenaram com as medicinas indígenas e a do colonizador também. O que isso ficou em Portugal e como é que isso fez a diáspora para a África? Aí eu fui convidada para sistematizar um trabalho do Boaventura de Souza Santos, aqui no Brasil, com movimentos sociais, que é amiga dele. Olha que legal. Quero pesquisar isso. Ele me disse, Carla, eu não tenho coragem de mexer com isso. Brasil, Portugal e África. Mas se você quer, vem que eu te apoio. E aí o que aconteceu? Quando eu estava indo para Coimbra, a bolsa, meu marido ia com bolsa de pós-doc, e a minha era Ciência Sem Fronteiras, dava para mim. Mas o cortou todas as bolsas de pós-doc de muitos institutos, inclusive a do meu marido. Aí o que eu fiz? Desisti. Eu já tinha dado uma disciplina aí na Fiocruz, com João Arriscado Nunes, que coordenava o Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, junto com a Boaventura, e o João Arriscado congelou ela. Ai, que pena. Arriscado Nunes, ele tinha me chamado a atenção com a psiquiatria. Então eu queria trazer isso para você, porque a partir do momento ela tá congelando. Fui olhar o que a etnopsiquiatria, a epicadora, está falando dos espaços, né? E aqui são construções étnicas para as populações tradicionais também. Então a etnopsiquiatria, ela me ajudou muito a entender o lugar dessa relação da saúde com a espiritualidade e do respeito que o profissional de saúde precisa ter para esse aspecto subjetivo tão profundo das pessoas, quer sejam urbanas, quer sejam rurais, porque as pessoas urbanas, elas trazem seus saberes ancestrais. Claro. Já bem mais disciplinados, mas muitos mantêm uma cosmovisão rural. Inclusive, eu cansei de ver isso, principalmente nas camadas populares, né? Eu queria te dar essa opção, tanto da etnopsiquiatria quanto a etnoarquitetura. E aí, o que eu fiz? Eu salvei uma parte desses saberes num livro que eu construí de forma compartilhada com eles, como eles quiseram, e tal. E foi assim, uma devolução que me deixa muito feliz. Na live de ontem, eu conto um dos resultados desse livro. Vou ver. E aí, né? Não, contei ontem, na live de ontem. Então, o que aconteceu? Eu fiquei bastante, e não é a primeira vez que isso me acontece, bastante eticamente criteriosa com relação aos
segredos que são revelados. Principalmente no Maranhão. E no Recôncavo Baiano, por uma relação de confiança que se estabeleceu, que só pode ser espiritual, né? Eles diziam, você vai ver, você vai ouvir, mas você não pode fotografar, não pode gravar e nem escrever sobre isso. E aí, essa foi a experiência com os griots. E aí, o que eu fiz? Publiquei um artigo, né, 2019, falando em parte disso, mas eu fico eticamente com essa questão, qual é a fronteira do pesquisador, né, no compartilhar, né, na divulgação, até para contribuir com a formação do profissional de saúde, com o avanço da ciência, de questões éticas. E aí tem a ver com griots, tem a ver com outros cuidadores tradicionais que eu já pude acessar esses anos de vida. Que legal! É isso para você. Que legal! Gratidão pela partilha. Depois eu quero saber mais essas histórias todas aí. Isso é muito legal. Inclusive, eu acho que essa universidade de Portugal ofertou uma das disciplinas que foi uma das mais interessantes, que foi de música e memória. Eu acho que era uma parceria com Portugal. Depois eu vou ver direitinho, a gente se fala. Mas é isso, olha que interessante esse limite ético é bastante sério pra gente que faz pesquisa, né? E pra gente que lida com esses grupos, assim, muito... aí Brasil afora, né? Esses grupos culturais ou de saúde são bastante... convida a gente a um lugar bastante sério. Eu tinha falei com o meu orientador lá do doutorado, que tinha uma amiga que trabalhava com cinema negro, né? Ela falou assim, trabalho com cinemas étnicos e tal. E ela falou assim, eu quero filmar quando a pessoa fala por que não pode. Ela queria registrar o não pode, que é o sagrado segredo, né? Por que isso não pode? Por que eu não posso registrar, fotografar um assentamento tal, ou a coisa tal, ou a cura tal, né? E aí é bastante delicado porque num mundo mais científico que a gente está, de evidências científicas, né? O poder ver, o ver para crer, né? Me prova que né? E aí tem um professor que eu gosto muito, que trabalha com saúde e espiritualidade também, que é o professor Sérgio Felipe, que trabalha com CDA médico, né? Lá da USP. Né, ele fala que a evidência científica maior do que o meu paciente está falando que está melhor. Olha que maravilha! Que a evidência científica melhor do que essa? Mas é muito difícil, né, professora? Porque a gente fica nesse mundo que tem que documentar, tem que provar como é que faz, como é que acontece, como é que as coisas funcionam, né? E tem as coisas boas, que o ato essa grande alquimia da pesquisa, da gente investigar as coisas, né? Ela é olha só, Adriana, a gente está vivendo um século assim, gratificante, né? Porque a gente está descortinando uma parte disso que você fala. A gente está abrindo os olhos para a pesquisa qualitativa. Mas só que eu acho que a gente ainda não sabe fazer a pesquisa qualitativa. E a gente está aqui, nós somos os primeiros, somos pioneiros. A gente está com a bola, está com tudo para poder organizar. Entendeu? A gente vai errar? Vai errar. Claro. Mas que vai sair uma pesquisa de excelência, tanto quanto era a outra ciência, né? Porque a qualitativa não é considerada muito como ciência. Pois é. Infelizmente, mas a gente vai vencer essa barreira. Mas a gente só vence se lutar, se fizer, se caminhar, se errar. Exato. E a gente acerta e chega lá. E vai ser tanto ciência quanto aquela ciência que você pode provar com os números. Né? Sim. E hoje a gente tem um caminho muito aberto para a humanização, uma coisa assim impressionante. Né? Assim, você tem em tudo quanto é lugar, assim, todos os hospitais, as pessoas fazendo a mesma busca, procurando, estudando sobre a morte, sobre a vida, entendeu? Tentando provar a morte, a vida. Ontem eu assisti o da Carla, porque eu estava assistindo um outro trabalho, que era até de um centro espírita, e ele estava provando com livros como que
como que fizeram para tirar fotos dos espíritos, que os espíritos fizeram e tal. Interessante. E não pode ser assim, que a ciência não pode negar, então as provas que a ciência não pode negar. Entendeu? Então eu acho que tem uma abertura muito grande, muita gente no mundo fazendo. Sim. E eu acho que nós somos felizes, né? Claro. De estar aqui nesse planeta, nesse momento, participando de tudo isso. Principalmente, eu acho que assim, não sei assim, a sua idade, mas na minha idade, né, eu já assisti tanta coisa nesse passado dos anos, nesse planeta, nesses meus 60 anos nesse planeta, que eu acho que foi uma maravilha eu ter nascido nessa década. Eu tinha correio, agora não tenho mais, eu tenho internet, eu tive que aprender a trabalhar com computador, tive que aprender a trabalhar com máquina de escrever, eu saí da escrita, quer dizer, eu saí da chefe, bem para sabe? Muitas vivências. Entendeu? E eu estou vendo esse andamento da ciência, porque quando eu entrei na Fiocruz, a ciência era neutra. E ai de você se você falasse o nome de Deus. Imagino. Hoje a instituição pede para a gente falar em nome de Deus. Em nome de Deus. Ai, que maravilha. Eu acho que muita coisa está mudando nessa pesquisa, nesse cenário de pesquisa. E os antigos, os mais velhos, os Einstein, né, pesquisadores como eles, nos deixou um legado também para a gente poder estar caminhando, né, para a gente estar encontrando. Hoje a gente vê que a matéria não é sólida, a matéria tem espaço, a matéria está aqui, está lá, está lá. Então, muita coisa que a gente acreditava átomo indivisível, hoje não é mais. Então, todas essas mudanças, todas essas evoluções na ciência, nós pegamos, estamos pegando esse caminho. É burro, é errado? Não, mas a gente chega lá. Sim, sim. Isso é incrível que você fala, né? Assim, primeiro, quando eu conheci o núcleo, o trabalho que vocês estão começando a fazer, eu falei assim, nossa, tem tudo a ver, né? Preciso conhecer esse grupo, tá junto, né? Porque eu tô voltando, então eu não faço a menor ideia do que estava acontecendo com a Fiocruz, né? E já falei, nossa, achei o pessoal. E isso é muito interessante, porque a gente está nesse momento de poder conversar e compartilhar saberes sobre o que é fazer essa ciência. Então, eu gosto muito de fazer a seguinte pergunta para os céticos, os cientistas mais hards, assim, né? Lógico que a gente está numa instituição que nasceu com a coisa mais biomédica, né? Era tipo, né? Eu pergunto assim, vocês respiram quando eu faço as vivências, uma abordagem mais educacional, mais... Aí todo mundo, respiramos, tá todo mundo vivo, né? Tá todo mundo respirando. Você pega o ar, você vê o ar? Cadê a evidência científica? A não ser em laboratório, que é coisa mais invisível, mais não, né? Do que o ar que te mantém vivo até você dormindo. Então, peraí, né? Vamos devagar com as evidências, né? Então, isso é muito legal, porque isso ajuda... Isso é uma criança de 5 anos que perguntou o que é um espírito? 5 aninhos. Eu falei, agora eu tô lascada. Como é que eu vou explicar para as crianças o que é um espírito? Ela falou... Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, aí começamos com a história da respiração, né? Uma coisa bem, né, vivencial ali, palpável para ela poder trazer. Eu falei assim, então, tá vendo? Ele não fica mais forte, ele não balança as coisas, as árvores, você sabe da existência. Então, teu espírito também tá ali, mas você não vê, você não pega, você vai sentir, é uma outra... E aí a gente foi conversando a partir do ar, de uma coisa super, né, assim, que todo mundo precisa para viver, me parece que sim, né? Cada vez mais convoca a gente esse lugar aí, né? De pensar que essa ciência mais dura foi inventada, que ela obedece a alguns temas, algumas propostas, né? Políticas, pedagógicas. Então, isso é muito maravilhoso de poder estar vivenciando na Fiocruz. Meu Deus! Quanta caminhada até chegarmos aqui, né? Eu vou fazer 50, ô Valéria. Eu tô 10 anos atrasada. 13. Você ainda tem muita história. Eu agradeço muito a apresentação, foi belíssima. Gratidão, querida. E agora eu estou convidando a Patrícia, né, para ser a nossa próxima oradora daqui a 15 dias. E também gostaria de falar com a Carla. Nós temos que começar. Temos 2 assuntos importantes a começar.
Queridas, obrigada. Um beijo grande, viu? E até o próximo encontro com a Patrícia. Sim. Tá bom, gente. Tchau, tchau. Tá bom, eu vou ver o meu. Você tem muito a compartilhar. Tá Tchau. bom, gente. Tchau, boa tarde. Bom trabalho. Boa tarde.